Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos continuar o assunto de ontem, então, falando sobre ter os demônios controlando as nossas vontades, né? As nossas decisões. Então, nós vimos muito bem que isso é algo terrível, mas hoje vamos falar sobre a solução. Em 1988, no dia do aniversário da minha avó, meu pai disse que viria à noite para dar os parabéns para ela. E naquela mesma época eu estava lidando com a empregada da minha avó, que estava tendo possessões diariamente. Eu tive que fazer uma preparação muito especial para poder ajudar aquela mulher, e eu fiz. Já falei um pouco sobre isso no canal, vou falar outra hora. Hoje é só uma pincelada na história. Então, logo depois que essa mulher ficou sabendo que meu pai, que eu já falei aqui no canal, tinha um pacto com o diabo, né? Ele servia ao diabo e falava mesmo, não era, não tem nada a ver, não. Ele falava que ele servia o diabo mesmo, e o caminho do diabo era mais fácil, foi o que ele me falou. Então, essa mulher ficou possuída depois que meu pai saiu de lá. O demônio falou comigo e falou assim: não deixe seu pai vir aqui hoje. Aí eu falei: por quê? Porque aquele que está com ele é mais forte que eu. O demônio falou. Os demônios, as pessoas não sabem, mas não existe, muita gente não sabe, quer dizer, outras sabem. Os demônios não são unidos, eles brigam entre eles. Não existe união, não existe amor, não existe nada. É só um puxando o tapete do outro toda hora, só que entre eles também existe hierarquia, existem os que são os maiores, outros menores. Então, o demônio que estava com ela disse que o demônio que estava com meu pai era maior e que haveria um conflito ali se meu pai viesse. E o demônio que estava com ela estava com medo. Então, quando ela falou assim, aquele que está com ele é maior do que eu. Aí eu falei assim, e o que está comigo é maior que todos. Aí o demônio falou para mim assim, isso é verdade. Ele mesmo admitiu, isso é verdade. Bom, naquela noite meu pai veio lá, ela ficou possuída, a história é um pouco longa, eu orei, e o demônio se retirou dela, e as coisas ficaram aparentemente calmas ali. Como que nós podemos fazer? Então, essas pessoas que foram muito longe, que já não conseguem mais escolher estar com Deus, existe solução para elas? Para algumas sim, para outras já não tem mais, porque elas foram muito longe. Como saber? Nós não sabemos. Nós temos que tentar salvar a todas. E aí algumas nós vamos ver que realmente elas não querem estar ao lado de Deus, como foi o caso dessa mulher, essa empregada que eu citei. Ela nunca aceitou a salvação em Jesus. Nunca aceitou. Né? Mas, então, nós oramos por essas pessoas, nós podemos fazer muitas intercessões, podemos ajudar, porque elas mesmas já não conseguem sair mais dessa situação, porque o diabo não respeita o direito de ninguém, não respeita a individualidade, não respeita a decisão, como eu falei, a vontade. Então, é necessário fazer o que muitas pessoas chamam de exorcismo. A Bíblia não chama assim, mas seria expulsar os demônios. Esses demônios têm que ser expulsos para que essas pessoas tenham liberdade. Só que aí é que tem um problema muito sério. Mesmo a igreja que eu vejo na televisão aí, não existe uma vez salvo para sempre. Expulsou o demônio uma vez, agora pode viver à vontade. Não. Se a pessoa voltar aos caminhos de Satanás, é a mesma coisa que disse Jesus. Ela tinha só um demônio, agora ela foi lá e adquiriu mais 7. Estão entendendo? Ou você anda com Cristo para sempre, e tem uma comunhão com Ele para sempre, ou não. Tem pessoas que até aceitam ficar com Cristo, mas é só por um pouco de tempo. Elas não querem. Para sempre, não. Foi para sempre, não. Elas não querem. Foi o caso dessa empregada. Ela queria ter Cristo ali por uns dias ali, para ajudar a sair daquela situação. Ela tentou o suicídio várias vezes, quando ela estava possessa. Eu vi. Então, aí
A pessoa não quer ter Cristo para sempre, todos os dias. É só de vez em quando, né? Ou por um momento, né? Se puder fazer só um ritual e já se libertar, maravilha, né? Aí vem a fulana do Xangô, a outra do pai Oxó, e começa a inventar um monte de coisa. Isso sim, folclore, isso sim, sem base teológica ou bíblica nenhuma, essas coisas não vêm de Deus, mas eu tenho que citá-las, porque você pode ver depois, em Mateus capítulo 7, há pessoas que quando Jesus voltar, vão dizer assim para ele: Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Então, elas ficaram surpresas, porque nós expulsamos demônios em nome de Jesus, agora ele vem dizer que nós não estamos salvos? Aí Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É isso que está escrito. Sabe como é no original? Apartai-vos de mim, vós que não têm lei. Vocês não são da lei. Vocês não obedecem à lei de Deus. Então, mesmo uma pessoa que não obedece à lei de Deus e está envolvida nesse mundo espiritual, ela pode até expulsar o demônio de outra pessoa, porque os demônios, como eu disse, eles são inimigos. Então, há uma briga. Se o demônio que tiver com uma mãe de santo for mais forte do que o demônio que tiver com uma pessoa comum, o demônio pequeno lá sai correndo. Aí as pessoas, olha, viu, a mãe de santo resolveu. Ela não resolveu, não. Isso é só um paliativo. Aquela pessoa que aparentemente foi livre, foi liberta, vai continuar a andar nos caminhos tortuosos, caminhos que desagradam a Deus. Não tem como uma pessoa que foi liberta por uma mãe de santo, pai de santo, passar a ser uma pessoa obediente. Não existe. Impossível. É impossível. Essas pessoas sempre são usadas por Satanás para desviar as pessoas. E um dos sinais, eu vou falar só um dos sinais que provam que essas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus é que elas diminuem o tamanho de Jesus. Como assim diminuir o tamanho de Jesus? Meus queridos, Jesus, ele é Deus, plenamente, divino, Deus. Jesus não tem princípio de dias, Jesus não foi criado, Jesus não nasceu. Aí fala, que nasceu lá em Maria, não. Você está falando da humanidade de Cristo, quando ele veio aqui. Mas Jesus, o Deus poderoso, ele nunca, a Bíblia fala, ele não tem princípios de dias. Ele é eterno. Ele é eterno para frente e eterno para trás. Quando uma pessoa, uma religião ensina que Jesus é menor que Deus, o Pai, ela está sendo usada pelo diabo. Não sou eu que estou falando isso. São estudos. O diabo odeia a Jesus de maneira especial. É só você observar, não precisa de uma pesquisa muito grande, e você vai descobrir quantas denominações religiosas ensinam que Jesus é menor do que o Pai, querendo com isso diminuir o poder, a influência dele, entre outras coisas. Entre outras coisas. Tá? Se você observa um pouco, eu já fiz isso, os testemunhos de Jeová, eles se irritam de ver Jesus sendo louvado mais do que eles acham que ele merece. Se você começa a exaltar Jesus na frente do testemunho de Jeová, parece que ele tem urtiga, ele começa a se coçar. Ele não fica legal, ele não gosta. Ele faz cara feia, ele acaba se irritando e falando que Jesus é menor que Jeová, faz uma salada, mas o que está por trás, meus queridos, não é teoria, não é teologia, são coisas espirituais, profundas. Por isso que eu estou falando para vocês. Ok? Então, isso é muito sério. Essa história de falar que Jesus é um espírito evoluído apenas, isso é papo furado. Jesus é pleno, ele nunca evoluiu nada. Ele é pleno. O que quer dizer isso? Não sei, ele é Deus. Eu, humano, vou explicar Deus. Justamente pelo fato de eu não saber explicar, é que mostra a grandeza dele. Como é que eu vou explicar Deus? Se perguntar que dia que eu fui gerado no ventre da minha mãe, eu não sei. Imagina o que eu vou saber sobre Deus. Onde ele vem, da onde? Eu sei o que ele revelou. E ele disse que não tem princípio de dias, que ele é eterno, que ele nunca nasceu, que ele não foi criado. Tudo isso está revelado.
Tá tudo lá. Leia, só João capítulo 1 já basta para você. Leia João capítulo 1 com atenção, olha as palavras. Nada do que foi feito sem ele. Ele fez tudo. Né? O apóstolo Paulo diz tudo é para ele. Né? Então, essa luta ou essa objeção de exaltar a Cristo ao máximo, como se a gente conseguisse, né? Toda a exaltação que nós fazemos a Cristo ainda é muito pequena. Nós temos que se apegar a Jesus de verdade, que Cristo seja o comandante da sua vida, que Ele garanta o seu poder de escolha, que você não passe a sua vida deixando que demônios façam escolhas para você, pelos seus filhos, deixando seus filhos usando drogas ou fazendo um monte de coisa que você... Poxa, eu eduquei tão bem, paguei escolas tão caras, mas faltou o principal, meu querido. Faltou Jesus. Faltou Jesus. Mais de 50% de estudantes de medicina na USP tem problema com alcoolismo. O que a cultura está fazendo por eles? O que a cultura está fazendo por eles? A sociedade clamando para que as drogas sejam liberadas. Quem é que está escolhendo isso? É Deus? Bom, eu falei bastante. Espero que esse vídeo tenha causado impacto na sua vida, porque foi para isso mesmo que eu fiz. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o like e, por favor, compartilhe o máximo que você puder. As pessoas precisam entender que Cristo é que tem o melhor para elas. Amém.